Aninha, deixa eu trazer a nossa convidada, a Gisele já está aqui. Combinei com ela às 6 horas, a Gisele Stadino, que é professora de Direito, jurista. Muito bem-vinda, Gisele. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite para vocês todos, Yara, Ana, Miguel. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, bem-vinda. Ô, Gisele, eu preparei aqui uma parte aqui do relatório, né? Foi publicado o relatório, o Alexandre de Moraes, ele tirou o sigilo do relatório da Polícia Federal relativo a essa investigação, essa grande investigação contra a tentativa de golpe. E aí o Brasil assistiu horrorizado, né, estarrecido, os diálogos de militares do alto escalão planejando o assassinato do presidente Lula, planejando o golpe. São mais de 800 páginas. Eu falei contigo nos semanas, você falou, Miguel, estou lendo aqui, né, deixa eu ler isso aqui. Aí todo o Brasil inteiro está se debruçando sobre esses documentos, todo dia surge alguma coisa, porque é a sociedade assimilando, né, digerindo esse negócio, é muita coisa. Aí, por exemplo, tem essa informação aqui, que é do relatório. Nada disso é novo, porque o relatório foi publicado 4 dias atrás já. Mas a gente está, né, trazendo à tona, cada dia uma bomba diferente que a gente descobre aí, que aí é um diálogo do Mário Fernandes, general Mário Fernandes, com o Cid, né? Cid, boa noite, meu amigo, antes de mais nada, me desculpe. Enfim, babá. Aí ele fala, a primeira coisa, durante a conversa que eu tive com o presidente, né, Bolsonaro, ele citou que o dia 12, pela diplomação do Lula, né, de xingo Lula, não seria uma restrição, que isso pode, e qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo. Ou seja, o golpe poderia acontecer até o último dia, tudo era o plano deles, mas enfim, só queria trazer essa informação, porque eu coloquei como manchete, mas, mais uma vez, bem-vinda, queria ver a sua avaliação do geral aí desse relatório, quais as suas impressões gerais. Bem, é um pouco difícil fazer uma avaliação assim geral. Eu acho que eu vou destacar alguns pontos que me pareceram mais importantes. Eu ainda não acabei a leitura do relatório. São 884 páginas e a gente tem que trabalhar também, né? Então não dá para ficar o tempo todo lendo o relatório. Agora, eu acho que depois de tudo que eu li, eu já estou mais no final do que no começo. Eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia destacar. O primeiro deles é que o relatório deixa muito claro, mas muito claro, que o crime de tentativa de golpe de Estado ocorreu. Então, eu acho que esse é um ponto que não há jurista nesse país, né, que possa segurar um debate de 2 minutos com base nesse relatório, dizendo que não houve tentativa de golpe. Na verdade, não houve o golpe, mas não existe previsão legal para o golpe. Porque se a pessoa dá um golpe e o golpe faz sucesso, o golpe se completa, como se completou em 1964, se inaugura uma nova ordem jurídica e todo mundo que reclamava no passado está liquidado. Então, o crime é de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida de que isso ocorreu. Não há dúvida por pelo menos 4 pontos, né? Eu anotei aqui para a gente, para não me perder muito, porque o relatório é muito grande. Primeiro, que você tem um grupo de pessoas no governo, entre os militares, na Polícia Federal, na ABIN e no Congresso, pelo menos o Valdemar da Costa Neto é um nome sobre o qual não paira a menor dúvida. Esse conjunto de pessoas, essas pessoas se organizaram e traçaram, e organizaram, eles estavam articulados. A partir dessa articulação, cada um na sua esfera de atuação, eles começam a fazer o planejamento por escrito. Tudo por escrito, né? Nós temos o relatório da Polícia Federal, mostra as etapas são registradas por escrito. Aí eles começam a agir
em vários setores, a fazer diligências. Por exemplo, o Mauro Cid vai pressionar o Freire Gomes, né, que é o comandante do Exército, a que o Freire Gomes converse com os demais militares, os demais generais da sua área de atuação, para ver se esses generais vão apoiar o golpe. O policial federal vai fazer um estudo sobre qual é a segurança que o presidente Lula tem, porque esse Vladimir, policial federal, ele era uma das pessoas que uma das pessoas que trabalhou na transição. Ou seja, depois que o presidente Lula foi diplomado, no dia 12 de dezembro, até ele assumir o cargo de presidente da República, havia uma equipe de policiais federais, evidentemente, que cuidava do presidente Lula durante esse chamado período de transição. E um dos presos, né, um dos indiciados, inclusive ele está preso, que é esse policial federal, ele foi deslocado da Polícia Federal, pela Polícia Federal de Brasília, para trabalhar na segurança do presidente Lula, né? É por isso que eles chegaram a acreditar que haveria uma possibilidade real de matar não apenas o presidente, né, mas também o vice, mas também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Então, várias diligências em várias áreas diferentes foram feitas. Por exemplo, havia o pessoal da área jurídica, inclusive tem um colega meu aqui, eu vou até achar o nome dele, Amaury Saad. Ele é mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, e ele é um dos responsáveis pela redação do decreto, aí sim, a peça jurídica que daria sustentação a esse golpe de Estado. Então, todas essas diligências, né, foram tomadas, foram levadas a cabo. E, finalmente, eles começaram a fazer toda a avaliação dos possíveis desdobramentos, né, que seriam, a consequência do ato do golpe de Estado, né? Então, eles pensam também no a posteriori. Então, para a gente resumir essa primeira parte, eu diria o seguinte: primeiro, eles pensam na questão da proteção do presidente da República no Palácio da Alvorada. Esse é o primeiro ponto deles, né? Eu imagino que a convocação, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque eles vão convocar, a ideia é que eles iriam convocar uma rede nacional de rádio e televisão. Inclusive, eu acabei de ler agora, eu estou suando tanto, gente, porque faz um calor no Rio, e nem o ar-condicionado dá vencimento. Mas, enfim, hoje eu li o discurso de 4 páginas que Bolsonaro faria numa cadeia de rádio e televisão. Então, eu suponho que essa cadeia de rádio e televisão funcionaria a partir do Palácio da Alvorada, porque essa era a primeira providência deles, garantir a segurança do presidente da República, de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. A segunda, e essa sim decisiva, e elas são concomitantes, mas a segunda etapa seria neutralizar aquilo que eles chamam de estruturas estratégicas. Essa é uma expressão bem militar. Eles chamam de estruturas estratégicas. E aí, o que é que seriam essas estruturas estratégicas? Em primeiro lugar, Supremo Tribunal Federal, né? Então, você tem que deslocar, aí não é somente um cabo e um soldado, mas você tem que deslocar uma força militar para o Supremo Tribunal Federal para impedir que aqueles ministros, né, tentassem reagir, seja chamando a luta política, seja fazendo discurso, seja se articulando com as forças do Congresso, enfim. Essas estruturas estratégicas seriam o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, né, tanto o Senado quanto a Câmara, alguns setores que poderiam ser disruptivos, contrário ao golpe, nos estados, e isso eles só vão sabendo a partir do momento em que o golpe vai sendo consolidado, né? Ele vai se desdobrando. Então, eles pensam em todas essas estratégias, né?
E, finalmente, Bolsonaro faria esse discurso numa cadeia de rádio e televisão, e esse discurso informaria a população brasileira, basicamente, 3 coisas. Primeiro, estariam anuladas as eleições de 2022, de outubro, né? A eleição em que Lula e Alckmin venceram a disputa. Essas eleições estariam anuladas. Em segundo lugar, todos os mandatos de deputados federais, senadores, do presidente da República, do vice-presidente da República, todo mundo que tem mandato, essas pessoas teriam seus mandatos prorrogados, né? Até que novas eleições fossem convocadas, mas isso seria algo a ser discutido no futuro. E, finalmente, eles fariam uma substituição no Tribunal Superior Eleitoral. Eles tirariam de lá os ministros Alexandre de Moraes, claro, o ministro Fachin e o ministro Lewandowski. E esses 3 ministros seriam substituídos por Nunes Marques, André Mendonça e Toffoli, né? Então, esse decreto ele teria basicamente esses 3 pontos. Isso tudo faz parte do que eles chamam de Operação 142. Essa Operação 142 faz referência ao artigo 142 da Constituição, que Bolsonaro sempre invocava, e esse artigo, né, essa Operação 142, ela partiria, né, do discurso do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, falando na garantia, falando para a população sobre a anulação das eleições, a prorrogação dos mandatos, a troca dos ministros, mas também informando que ele estava convocando, e isso é muito importante, porque, digamos, é a dimensão jurídica do golpe, né? Ele estaria convocando o Conselho de Defesa e, em seguida, ele mobilizaria aquilo que eles chamam de juristas e formadores de opinião. Então, basicamente, né, do que eu li até agora, eu acho que esses são os pontos mais importantes. A gente tem agora, digamos assim, alguns destaques, mas, no geral, eu acho que esses são os pontos mais importantes se a gente considera o inquérito da Polícia Federal. Muito bem. Professora, obrigada por essa aula, todo mundo aqui prestando muita atenção. A gente queria fazer uma pergunta sobre essa questão particular do plano de fuga, e hoje também Bolsonaro admitiu fuga nos dias de hoje, né? Tem essas 2 notícias. Não sei, a Yara acho que separou algum material para trazer, não foi, Yara? Foi sim, deixa eu pegar aqui para a gente, porque ele inclusive chegou a falar, professora, durante uma entrevista que ele deu para uma jornalista do UOL, a possibilidade dele pedir abrigo numa embaixada, né? E a gente lembra dele na embaixada da Hungria, né? Ali naquele... É porque é tanta coisa que acontece que a gente fica até meio perdido na linha do tempo, né? Como que a senhora vê, né? Passando aí para a Aninha, para ela concluir a pergunta dela. Então tá, eu acho que a gente tinha algum material, é o seguinte, são 2 momentos, um é aquele momento lá do plano do golpe, em que eles fazem até toda uma arquitetura, né, de uma rede de apoio para fuga e evasão, e que inclusive se deu, né, praticamente ele saiu do país, né, enquanto ainda presidente, aquilo pode ser considerado uma fuga. E hoje, dia 28 de novembro de 2024, ele deu uma entrevista para uma jornalista chamada Raquel Landim, e ela pergunta para ele, né? E aí, o senhor faria alguma coisa, embaixada? E ele admite, fala, olha, a gente vê a história do mundo, né? Quando alguém está perseguido, vai para a embaixada. Ele falou isso hoje, né? Está nas palavras dele. Como você vê esse cenário? Olha, que o Bolsonaro tem um verdadeiro pavor de ser preso, acho que todo mundo tem pavor de ser preso, né? Agora, as pessoas costumam assumir responsabilidades por seus atos. Isso tanto é verdade, né, que as pessoas pensam nessa possibilidade da prisão, que
uma, digamos, última etapa do plano, eles não são bobos. Uma das últimas etapas do plano, e está no inquérito da Polícia Federal, é o que eles chamam de processo de exfiltração do presidente da República do país. Porque, claro, eles pensam na possibilidade de que o golpe pudesse fracassar. Né? Os golpes fracassam, nem sempre eles têm sucesso. Então, eles montam uma estratégia para tirar o presidente da República do país. Exfiltrar é a expressão que eles usam, me parece ser também uma expressão bastante militarizada, né? Bastante, digamos assim, do grupo militar. Então, eles pensam nessa possibilidade, porque é claro que Bolsonaro sabia que depois de fazer uma convocação de uma cadeia de rádio e televisão, proclamar a anulação das eleições, né, e dar prosseguimento a todas a esses objetivos, ele sabia que se isso desse errado, ele precisaria sair do país, porque ele seria imediatamente preso. Né? Agora, se ele não fica claro, pelo menos até onde eu li, não fica claro como seria esse processo de retirada do presidente da República do país. Não fica claro, pelo menos até agora onde eu li, eles não detalham essa parte. Eu acredito que eles estavam tão convencidos de que ia dar certo que eles não chegaram a trabalhar essa parte. Agora, eles estavam muito convencidos de que ia dar certo. Eles achavam que tem umas partes lá que a gente fica pensando assim, como é que essa gente pôde governar o país durante 4 anos sem que o país tivesse acabado, literalmente fracassado como Estado, né? Eles dizem assim, é claro que nós vamos convencer os setores internacionais de que as eleições em 2022 foram eleições fraudadas. E o argumento deles, vejam só, é que vai ser fácil convencer os setores internacionais de que a eleição foi uma fraude por conta das urnas eletrônicas. O povo lá fora não está habituado a usar urnas eletrônicas. Eles usam votos de papel contados. Então, eles tinham essa convicção. Inclusive, eles chegam... Eu acho que esse rapaz está preso. Eles chegam a contratar... Eu anotei o nome aqui em algum lugar, mas eu anotei tanta coisa, gente. Ele tem um Instituto do Voto Legal, se chama IVL. Eles contrataram esse senhor, está aqui. Ele se chama Carlos Rocha. Eu acho que ele é um dos 37 indiciados. Ele é o dono do Instituto do Voto Legal. Esse instituto foi contratado pelo PL para elaborar um relatório provando que a urna eletrônica brasileira era passível de ser fraudada. Este rapaz, que entende de informática, de urna eletrônica, de estatística, de tudo que envolve o voto eletrônico, este rapaz fez um trabalho grande e ele chega lá para um dos parceiros do Bolsonaro e ele diz, eu não sei, eu acho que foi para o próprio Valdemar da Costa Neto, eu não tenho certeza, mas eu me lembro dele dizer assim, gente, eu usei o algoritmo tal, eu fiz não sei o quê, eu usei a técnica da urna não sei o quê, eu não consigo ver como o processo da urna eletrônica pode ser fraudado. Ele não conseguia ver isso, mas ele escreveu tudo ao contrário. Ele escreveu que sim, que poderia ser fraudado, e eles achavam que, com base nesse relatório, eles poderiam convencer a comunidade internacional que o processo eleitoral tinha sido uma fraude. Então, isso era a forma como eles acreditavam que convenceriam os setores internacionais. Agora, eles provavelmente acreditavam que Bolsonaro teria sucesso, eles pensam nesse plano de tirar Bolsonaro do país, mas isso não aparece, até onde eu li, isso não aparece no relatório, qual seria esse plano, para onde ele iria. Eu acho que eu conheço muita gente que já leu o relatório todo e ninguém comentou esse assunto. Então, eu tenho a impressão que eles não desdobraram esse ponto da retirada do presidente da República do país.
Agora, você lembrou bem, a Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria ao primeiro sinal de que alguma coisa poderia... Foi, acho que quando ele disse que ele fez um discurso e ameaçou Alexandre de Moraes, ameaçou o Supremo, ele fez isso várias vezes nesses últimos anos. E numa dessas vezes ele disse assim: vocês não me obriguem a fazer aquilo que eu não estou querendo fazer por enquanto. Isso foi visto pelo Supremo como uma ameaça muito grave, sem dúvida que era uma ameaça muito grave. E eu acho que nesse momento que alguns meios de comunicação começaram a falar sobre a possibilidade do presidente ser preso, ele resolveu ir passar uma noite lá na Embaixada da Hungria, em Brasília, para ver se... Né? Porque Bolsonaro me parece aquela pessoa do me segura senão eu brigo. Né? Não sei se vocês conhecem esses personagens, né? São pessoas que têm uma fama de valentão, em todo lugar está sempre falando de violência, eu não te estupro porque você é feia, e viva o coronel brilhante Ustra, e que pena que a gente matou pouca gente na ditadura no Brasil, vou pegar vocês na esquina, vou fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado, mas não fazem nada. Né? É aquela turma do me segura, senão eu brigo. Então, ele parece esse homem muito covarde, extraordinariamente covarde, e eu realmente não descarto a possibilidade dele estar conversando com muitas pessoas de muitos setores diferentes sobre quais são as alternativas que ele tem à prisão. Eu só lembro que hoje é muito diferente do passado, né? Hoje a gente tem uma comunidade internacional muito sólida, com meios jurídicos bastante consistentes, que são capazes de pegar as pessoas em qualquer lugar. Né? Mais ainda, um presidente da República que tentou dar um golpe de Estado. Ele talvez consiga um asilo político num lugar ou no outro, mas isso é sempre muito provisório. Hoje, o presidente da República na Hungria pode ser o Orbán, né? Mas amanhã pode ser outro. Né? Ele pode conseguir um abrigo numa embaixada em Brasília? Ele pode, mas ele vai ficar preso dentro da embaixada, como ficou... esqueci o nome dele agora. Aquele jornalista famosíssimo o que conseguiu Assange. finalmente... O Júlio Assange. Enfim, vocês imaginam que Bolsonaro tem o estofo emocional de um Assange para aguentar tudo que o Assange aguentou, preso durante anos num quarto dentro de uma embaixada? Eu acho isso muito difícil. Agora, eu acho, gente, que a gente precisa... eu não estou muito preocupada com a fuga do Bolsonaro, não. Eu estou mais preocupada porque eu acho que isso é importante. Depois que eu terminei de ler todo o documento, fica muito claro que Bolsonaro seria, digamos, o ditador de plantão. Ou seja, haveria um golpe de Estado para entronizar Bolsonaro no poder. Esse é o ponto. Né? Então, eu acho que agora, né, a gente precisa considerar qual vai ser o papel dos militares que estão presos, dos militares que serão presos. Por exemplo, em relação ao próprio Bolsonaro, não há fala dele direta no inquérito, né? Porque não há conversas do Bolsonaro com o Cid, não há conversas gravadas do Bolsonaro com o outro. Esse sim, tá ferrado. Tá cheio de conversa dele lá. O Mário Fernandes? É o Mauro Cid, Mauro Fernandes. Braga Neto. Há muitas conversas do Braga Neto no relatório. Braga Isso, acho que a internet dela ficou ruim. Ela deu uma travada. Gisele, a sua internet ficou ruim. Estamos no finalzinho aqui Para mim, não voltou muito, não. Oi?
Tá, agora tá estabilizou. Copacabana é uma desgraça para a internet. Voltou? voltou. Posso só trazer aqui Voltou? Voltou. Vou só trazer Então, aqui uma participação da nossa claro, audiência, por favor. Gisele. Olha, o André Luiz, muito obrigada pelo seu superchat. Essa declaração não é suficiente para que se decrete a prisão preventiva de Bolsonaro. No caso, ele se refere à questão da embaixada. E tem uma aqui também, professora, que é a relação do Toffoli, né? Que ele parece que foi o Rivotril aí do Bolsonaro e que, inclusive, o aconselhou a sair do país antes para não ter que passar a faixa. E isso realmente me deixa muito impressionada, como o ministro do Supremo, pelo visto, sabia do golpe e não fez nada. Gisele, inclusive, eu não sei qual vai ser a postura. Gisele, a gente está no finalzinho do nosso bloco aqui com você. Então, você pode se já fazer o comentário final. Eu vou abrir a porta. Ah, tá. Tá bom. Pode ir lá abrir a porta. Vai lá. Então, ela tá ruim a internet dela. Que pena. Vamos tirar ela aqui da coisa. Ela não quer levantar por conta da... Eu vou tirar aqui. Ai, eu tiro... Você tira, aí eu clico de novo, eu volto. Mas tem bastante... agradecer aqui a participação do pessoal. Aproveitar... pronto, a Gisele voltou, professora. Gisele, então, para concluir aqui sua participação, pode fazer seus comentários. Você estava no meio do raciocínio, pode completar. Gisele, não está boa a internet. Gisele, então a gente... Eu quero dizer o seguinte, que o Braga Neto está afundado até o pescoço. A internet dela não está ajudando, travou Deu para dar o recado final, Gisele. O Braga Neto está afundado até o pescoço. Isso a gente entendeu. Exatamente. Entendeu. Muito obrigado, Gisele. Pode ser um fechamento. Fechou bem. Deixa eu tentar. Gisele, melhorou. Gisele, deu para entender o seu recado que o Braga Neto está afundado até o pescoço. Então tá. Um beijo. O Braga Neto está até o pescoço e eu acho que a gente precisa ficar atento ao que os generais que estão presos vão fazer. Tá ótimo. E eu acho que eles vão fazer coisas bem rapidinho, porque Bolsonaro é conhecido como aquele que não carrega ninguém. Ele deixa todo mundo no caminho. Abraço. Abraço, Gisele. Até a próxima. Obrigada, professora. Tchau, tchau.